Acho que tá tudo certo. Bem, galera, a gente está ao vivo não, a gente está iniciando a nossa gravação. Eu queria dar as boas-vindas a vocês ao nosso espaço do Reactor. Eu estava conversando com a Letícia antes da gente começar. O Reactor é um espaço físico, mas que, devido à pandemia, a gente está promovendo várias atividades remotamente. E hoje a Letícia está aqui com a gente, compartilhando um pouquinho do conhecimento dela com a gente. Ela trabalha como analista de IA, mas ela também é MVP, e como vocês devem ter percebido, quem entrou aqui mais cedo, tanto eu quanto ela, a gente participa ativamente de várias comunidades. Algumas dessas a gente, vez ou outra, se esbarra por aí, mas, enfim, a gente está sempre acompanhando, quando possível, as comunidades, e, enfim, tanto eu quanto ela, a gente deu também uma afastadinha, deu uma diminuída, embora esteja aqui no Reactor, né, também tenho vida pessoal, e aí eu dei uma diminuída em algumas coisas. Mas, enfim, gente, bem, boa noite, Letícia, tudo bem? Boa noite, tudo certo. Tudo certo. Então, vamos lá. Para quem não conhece ou está chegando agora, o Reactor é um programa global da Microsoft. Ele está presente em mais de 10 países ao redor do mundo. São 14 Reactors espalhados por aí. O objetivo do nosso programa é simplesmente ajudar as pessoas a se conectarem, a aprender novas habilidades e a criar com novas tecnologias. Então, tudo que a gente faz é em prol ou em favor das comunidades, e a gente convida e recebe essas comunidades para desenvolver essas atividades. No geral, tudo que a gente faz tenta ajudar as pessoas a aprender mais e a se desenvolver, tanto na carreira quanto na vida pessoal. Toda a programação da gente é gratuita e segue um código de conduta. Falando sobre ele, o código de conduta da Microsoft é muito sobre promover comportamentos e atitudes positivas, e isso inclui também os eventos do Reactor, onde a gente busca oferecer uma experiência respeitosa, amigável, profissional para todas as pessoas, independente de raça, gênero, orientação sexual, aparência, deficiência ou religião. Então, a gente não tolera comportamento assediador de forma alguma ou degradante a ninguém. Se por acaso um dia você presenciar um comportamento, uma fala ou uma atitude que você julgue inadequada, por favor, se dirija ao nosso site, microsoftreactor.com. Lá você vai encontrar o nosso código de conduta e você pode fazer uma denúncia no formulário que tem lá. Passando três orientações aqui bem rápidas antes da gente começar. Esse evento, como eu falei para vocês, está sendo gravado e ele vai ficar disponível no nosso canal no YouTube amanhã ou depois de amanhã. Eu peço que vocês nos ajudem com o áudio e a câmera. Não ligue o áudio durante a transmissão, mas se você quiser, no final a gente vai ter espaço para perguntas. Inclusive, Letícia, se você quiser fazer perguntas durante a sua apresentação, fique à vontade. A gente pode ir interagindo com a galera, tanto no chat ou, enfim, a gente vai ter momentos para isso. E é isso. Hoje a Letícia ela vai falar um pouco sobre Azure, vai falar um pouco sobre NLP, vai falar um pouco, talvez, não sei, sobre chatbots, eu suspeito, mas para quem não conhece, NLP é processamento de linguagem natural. O Azure tem uma camada enorme de serviços cognitivos, um desses serviços é essa parte de processamento de linguagem natural, e hoje a Letícia ela vai estar aqui compartilhando com a gente. Ela é analista de IA na Accenture Brasil, ela também é MVP, tem essa parte, atua mais na parte de IA, mas também tem várias outras partes. Ela é instrutora de programação, ama animais, plantas e curte compartilhar conhecimento. Enfim, acho que era isso. Bem-vinda, Letícia. Obrigada. Boa noite, galera. Vamos? Vou compartilhar minha tela aqui. Tá todo mundo vendo a minha tela? Eu não vou ouvir falarem, né? Mas tá rolando, sim. Caio, tá rolando, beleza. Bom, então, pessoal, nessa live hoje, nesse vídeo, enfim, vai depender do momento que vocês estão assistindo, né? Eu vou falar um pouco sobre Azure e NLP, né? E quais são as mágicas que a gente consegue fazer com eles, né? Me apresentando de novo, né? Meio redundante, mas só para eu falar um pouquinho sobre mim também. Meu nome é Letícia Pedroso. Atualmente eu trabalho na Accenture Brasil. Sou analista de inteligência artificial. Basicamente, hoje em dia eu trabalho muito com
com chatbots, mas também trabalho com análise de dados, né? Já fui mais para a parte de ciência de dados também, já trabalhei com outras coisas relacionadas a IA, como visão computacional, já fui ali mais para a área de saúde também, enfim, já andei por vários caminhos, mas com certeza uma das áreas que eu mais gosto é essa parte de processamento de linguagem natural, e vocês vão entender talvez um pouquinho por quê eu gosto tanto disso. E, enfim, além disso também, eu sou Microsoft MVP Inteligência Artificial. Para quem não conhece o programa MVP, o programa MVP é um reconhecimento que a Microsoft dá a pessoas que contribuem com a comunidade. Então, atualmente eu não estou contribuindo tanto quanto antes, né? Fazia já uns 2 meses que eu não fazia uma live, mas 2 meses, sim, 2 meses. A última foi há 2 meses. E por conta, né, da situação que estamos vivendo, mas antes disso, eu sempre fui bastante ativa em 2 comunidades aqui em São Paulo. Uma delas é o Developers BR e a outra é o Nerdzão. Então, se vocês tiverem interesse em acompanhar as comunidades aqui, enfim, agora, né, independente do local que você esteja, você pode entrar lá no YouTube e ver lives, acompanhar lives e etc. E as comunidades, ambas essas comunidades organizam lives, organizam eventos de todos os temas. A gente tem lá, eu sempre falo a gente, mesmo estando afastada da comunidade, mas é que a comunidade é isso, né? Somos nós, né? Mas no Developers existe um projeto que é voltado para mulheres e inteligência artificial, se chama Devi Women, e as meninas sempre estão fazendo lives lá falando sobre o tema. Então, se você gosta de inteligência artificial, dá uma procurada lá, que tem bastante live, tem bastante coisa legal, conteúdo legal, tá? E, enfim, também sou MTAC, e aqui estão as minhas redes sociais, o meu GitHub, tem alguns projetos que eu já fiz lá, mais voltados para a ciência de dados e etc. Tem o meu LinkedIn também, e o meu Twitter. Então, para quem quiser depois entrar em contato comigo, sei lá, fazer alguma pergunta, dar feedback, pode ir lá nas minhas redes sociais, se não quiser falar hoje aqui também aqui. Bom, eu amo plantas, como já falei, né? A minha fotinha até tá com a minha plantinha. E antes de começar, eu quero falar sobre o processamento de linguagem natural, que é um dos temas aqui dessa live, né? O que é processamento de linguagem natural? A inteligência artificial ela tem diversas áreas, tem diversas possibilidades. É um guarda-chuva enorme que a gente pode fazer um montão de coisas, né? E uma das áreas que existe dentro da inteligência artificial é a área de estudo sobre a linguagem humana, processamento de linguagem natural. Esse campo é muito vasto, né? Não é só o chatbot, como a gente já comentou aqui, mas provavelmente eu vou falar bastante disso também. Mas é tudo que tem a ver com uma linguagem humana, seja escrita, seja falada, e como a gente consegue fazer com que uma máquina interaja com uma pessoa, ou com que uma máquina entenda, né? Interprete um texto de alguma forma, ou gere um texto, né? E por isso eu acho isso tão fascinante, né? Você fazer com que uma máquina entenda o que a gente fala. Eu acho isso muito interessante. E o que é, né? Além disso, o que compõe a inteligência artificial, o Natural Language Processing, na verdade, né? Principalmente ciência da computação, inteligência artificial e linguística. E o que isso quer dizer? Eu já trabalhei muito tempo com URAs, atualmente também trabalho com bots e também um pouco com URA, mas há um tempo atrás tinha uma equipe de analistas de NLP e na equipe ali eu tinha até uma amiga que ela era linguista computacional. Na verdade, ela era linguista, ela era formada em letras. E era muito importante todo esse conhecimento dela na área de letras para que a gente conseguisse compor ali toda a nossa inteligência que a gente criava ali, né? Para conseguir fazer análises daquele texto, para conseguir avaliar, porque
para quem não conhece, eu vou explicar um pouquinho mais. A inteligência artificial ali, né? Tem o machine learning, que é o aprendizado de máquina, e o machine learning ele precisa de exemplos, né? Para ele aprender alguma coisa. Então, se eu quero que, dando um exemplo, né, de visão computacional, por exemplo, se eu quero que a minha máquina ela entenda o que é um gato e o que é um cachorro, eu preciso dar exemplos de gato e dizer a ela isso é um gato, isso são gatos. E preciso dar exemplos também de cachorros e dizer a ela que isso são cachorros. E aí eu vou treinar e ela vai, provavelmente a partir disso aí, conseguir reconhecer ali o que são gatos e o que são cachorros. E a mesma coisa é para texto. Se eu quero que a minha máquina ela consiga identificar o que é uma frase de saudação, né? O que é um oi, o que é um olá, o que é um tudo bem, eu preciso dar esses exemplos para ela e ensinar. Mas quando a gente vai aprofundando, né, nesse caso a saudação ainda é um pouco mais simples, mas quando a gente vai aprofundando no que a gente quer entender que a pessoa está dizendo, surgem as ambiguidades, né? Surgem algumas preocupações, como por exemplo, qual é o conteúdo que eu estou utilizando para treinar essa minha máquina? Será que essas frases estão sendo adequadas? Será que a gente está conseguindo entender de fato, né, o que está acontecendo? E por isso é muito importante a área da linguística, para fazer toda essa avaliação das frases que a gente vai usar antes e também depois. A parte de inteligência artificial, obviamente, né? Porque nós precisamos usar algoritmos de inteligência artificial, com machine learning, com estatística ali dentro deles, para que a gente consiga criar um processamento de linguagem natural. E a ciência da computação, porque a gente também precisa aí ter um conhecimento de programação para a gente conseguir desenvolver de fato. E as aplicações, né? As aplicações são muito grandes. Claro que o que a gente mais vai ver, provavelmente, são chatbots, são masuras, mas existem muitas coisas que dá para fazer com o NLP, né? Os tradutores, por exemplo, são um grande exemplo de NLP. Então, quando você está testando ali, está escrevendo uma frase e você não necessariamente só escreveu uma palavra errada, mas às vezes você colocou uma palavra ali que não faria sentido, né? Que você deveria escrever de outra forma, como, sei lá, um D que deveria ser um dá, né? Tô ruim de exemplos aqui agora. Normalmente aparece um risquinho azul embaixo, né? E ele diz, sugere para que você escreva de outra forma. Isso é também um NLP ali por trás, uma inteligência que consegue identificar isso para você. Um outro exemplo, que inclusive você pode encontrar no pacote Office, né? É quando você coloca isso também é meio misturado, né? É um exemplo misturado de visão computacional com NLP. Visão computacional, como o nome diz, é a parte da inteligência artificial que estuda imagem, né? Seja a imagem estática ou vídeo, enfim, imagem. Quando você coloca uma fotinho ali na sua apresentação do PowerPoint e ele consegue gerar ali para você uma descrição do que contém naquela foto, né? Isso também é uma inteligência artificial. Geradores de texto, um tempo atrás, foi o ano passado, no evento do ano passado, eu e meu noivo, a gente criou, por exemplo, um algoritmo de gerador de letra de funk. E eu fiz toda a inteligência ali por trás para criar, peguei vários exemplos de letras de funk e fiz um código ali, um algoritmo. Aí eu conseguia gerar novas letras de funk com aqueles exemplos que eu tive. E aí o meu noivo ali colocou uma voz, né, para cantar também. A gente fez toda uma loucura assim, e até parece um projeto bem besta, mas deu para aprender muita coisa e é muito interessante essa parte de gerar texto. Você consegue gerar texto, por exemplo, se eu pego obras, né, se eu pego livros de grandes autores, e eu tenho vários exemplos, eu consigo também gerar um texto
que seja no estilo e que seja baseado com aquilo que ele escreve, eu consigo gerar. Vocês podem encontrar muito material sobre isso. Tem, por exemplo, num site muito famoso que chama Kaggle, que é um site de desafios, né? Que você pode fazer lá de algoritmos com inteligência artificial, né? Tem competições, etc, né? Tem um desafio muito legal, que é você criar, tem todas as temporadas ali dos Simpsons, e você conseguir criar uma próxima temporada a partir de todo aquele dataset que você já tem de informações. E é muito interessante. Então, gerar texto também é bastante legal. Captura de texto em imagem. Captura de texto em imagem é uma outra coisa que também tem uma mescla ali de visão computacional, porque parece que é muito simples. Você simplesmente, porque nós pessoas, nós humanos que somos, né, grandes computadores aí, né, muito evoluídos, a gente bate o olho em uma imagem com alguma coisa escrita, a gente consegue entender, né? Mas imagina para uma máquina, imagina, por exemplo, se aquilo que está escrito foi escrito à mão, né? Quantas possibilidades que existem de formas de você escrever uma letra, né? E a gente consegue fazer isso também. Depois eu posso mostrar no próprio Azure, que também tem bastante coisa sobre isso. E a gente consegue capturar esse texto de uma imagem, seja uma imagem escrita à mão, seja uma imagem documento, um PDF, a gente consegue capturar esse texto e depois trabalhar da forma que a gente precisar. E beleza, mas vamos falar um pouco aqui dos chatbots e das URAs, né? Para quem não manja muito do que é uma URA, sabe quando você liga para algum serviço, né? Sei lá, operadora de telefone, enfim, qualquer serviço que você liga e eles falam assim para você, para você fazer tal coisa, digite 1, para você fazer outra coisa, digite 2. Isso é uma URA. Mas hoje em dia, as URAs estão evoluindo. Então, a gente tem bastante empresa já que está implementando URAs inteligentes, URAs com inteligência artificial, e essas URAs, você não necessariamente vai precisar apertar algum botão. Você pode falar como se você estivesse falando com uma pessoa, né? E a gente consegue usar também o NLP, o Speech to Text, para pegar esse áudio do que a pessoa está falando, né? E transformar em texto e depois conseguir trabalhar nesse texto. A gente consegue também, é uma área que ainda está em evolução, mas a gente também consegue não precisar transformar isso em texto, a gente consegue entender o áudio, né? Ainda em português, eu acho que ainda não está tão evoluído, mas é também uma tecnologia que está bem encaminhada e é muito legal pesquisar bastante sobre isso. Depois a gente também pode ver alguns exemplos aí do próprio Luiz, que a gente já tem bastante coisa de voz. E aí eu coloquei alguns exemplos ali, classificação de intenção. Quando a gente cria um bot, um chatbot, o que é uma intenção, né? Imagina que eu criei um bot e eu quero que ele interaja com a pessoa, eu quero que ele entenda o que é quando a pessoa disser alguma frase referente à saudação, né? Como eu já tinha dado o exemplo, quando ela disser oi, tudo bem? Ou também quero entender quando ela pedir para cancelar. Então, quando ela disser que ela quer cancelar, a gente tem que cancelar. Essas duas situações, a gente pode classificar, a gente pode dizer que são classes, né? E na inteligência artificial, a gente pode chamar isso de classe, de classificação de texto. Mas para o bot, a gente chama de intenção. Então, qual seria a intenção daquela pessoa ao falar alguma coisa? A gente tenta entender qual é a intenção. Então, se a pessoa falou oi, tudo bem, etc., a gente entende, a gente tenta classificar aquilo como
uma intenção de saudação. Se a pessoa falou, eu quero cancelar, a gente entende como uma intenção de cancelar. E assim a gente vai criando um fluxo de um bot. Eu nem coloquei aqui uma imagem de um fluxo, mas, enfim, qualquer coisa eu posso procurar aí também mostrar para vocês. A gente vai criando um fluxo e, enfim, de acordo com o que a pessoa fala, a gente vai continuar esse fluxo, ou a gente pode parar esse fluxo e ir por caminhos diferentes e etc. Isso é uma intenção em um chatbot. E a gente também tem as famosas entidades. E o que são as entidades, né? O NER, né? Inclusive, as entidades, elas não necessariamente são associadas apenas a chatbots. Vou explicar um pouquinho depois também. Em um chatbot, imagina que você está conversando com uma pessoa e você precisa saber, sei lá, o telefone dessa pessoa. Você precisa que ela te fale o telefone, ou você precisa que ela fale o endereço. Ou simplesmente você está interagindo ali com um bot de pizzaria, né? E você quer pedir uma pizza com algum sabor específico. As entidades, elas têm diversos formatos. Então, pode ser desde por exemplo, um dado específico, como o nome de uma pessoa, como telefone, como CPF, quanto uma coisa aleatória, como, por exemplo, o sabor de uma pizza. Ou, se você liga numa lanchonete, eu quero uma tapioca. Uma tapioca pode ser uma entidade. Então, qualquer coisa que a gente consiga capturar aquela palavra, não é uma intenção, né? Mas é tipo uma coisa, uma palavra, né? Uma palavra que a gente consegue capturar. Às vezes, não necessariamente precisa ser num formato que a gente saiba que vai ser, né? Então, eu sei que eu tenho disponível pizza de queijo. Então, posso deixar ali posso fazer uma expressão regular, né? Ou simplesmente não preciso fazer uma expressão regular, posso deixar ali dizendo que pizza é uma entidade. Mas, se eu tenho uma coisa mais complexa que eu não tenho como adivinhar, como, por exemplo, o CPF de uma pessoa, eu sei qual que é o padrão de um CPF, mas eu não sei qual é o CPF daquela pessoa que eu estou falando, ou quais são todas as possibilidades de CPFs que existem, né, no mundo. Não tem um banco de dados aqui com o CPF que eu vou consultar. Eu posso simplesmente criar uma expressão regular, por exemplo, com um padrão que é o CPF. Então, eu sei que tem lá 11 dígitos e são números. Posso criar ali esse padrão e capturar esse dado. A parte também de você falar você dizer algo e conseguir passar isso que você falou para texto, que também é uma coisa complexa, porque imagina, nesse caso da ligação, né, das URAs e etc., imagina que você está no telefone e aí tem uma pessoa atrás de você falando um monte de coisa, e como que a gente consegue também fazer essa limpeza, né, desse áudio para conseguir capturar o áudio que a gente precisa. Ou simplesmente a ligação tá ruim, tá chiando, né? Então isso também é super complexo, é uma área bastante complexa, mas que é muito interessante de ser estudada. E também a gente também vai ter a parte de análise de sentimentos. A análise de sentimentos pode ser muito útil em chatbots ou em URAs, porque imagina, se eu consigo, pelo tom da voz ou pela forma que a pessoa está escrevendo, né, as palavras que a pessoa está escrevendo, eu consigo avaliar qual é o sentimento dela, se ela está nervosa ou se ela está mais de boa. Eu consigo mudar a forma com que o meu bot ele vai interagir com essa pessoa. Já é bem uma questão muito legal, já é mais humanizado, né? Para quem que eu já vi bastante, tem muita gente que liga pro bot, quando no caso de uma URA, e a pessoa vai xingar o bot, né? Ele só vai ficar lá ouvindo e vai falar, desculpa, não entendi, né? Agora imagina, se a pessoa tá lá super exaltada, etc., super brava, e a gente consegue ter um bot que consegue entender que essa pessoa tá brava e consegue interagir com ela de uma forma
melhor, assim, ou como uma pessoa como uma pessoa responderia se estivesse conversando com alguém que estivesse bravo. Então é uma coisa bem interessante. A análise de sentimentos, ela também pode ser feita por meio de classificação, simplesmente. Então, eu consigo ter vários exemplos de texto, por exemplo, de pessoas bravas, textos de pessoas, no caso estou falando textos aqui, né? Poderia ser frases, né? Se for um diálogo, no caso, de pessoas bravas, de pessoas neutras, de pessoas de boa, né? De boa, assim, tá feliz, sei lá. Posso ter vários desses exemplos e aí eu consigo classificar. Tudo isso que eu estou falando aqui separadamente, depois a gente vai ver que no Azure eu não vou precisar me preocupar muito com isso, porque a gente já vai ter lá prontinho, mas é super legal. Essa parte de reconhecimento de entidades nomeadas aqui que eu falei, que não tem apenas em chatbots, é porque a gente consegue usar isso aqui, por exemplo, em documentos. Eu já participei de projetos que a gente precisava capturar algumas informações em documentos específicos. Então, pode ser documentos, por exemplo, um PDF, né? Um documento PDF e, sei lá, um currículo. Vamos supor, um currículo, e eu quero conseguir pegar quais são as habilidades daquela pessoa. Então, geralmente tem aquela parte de habilidades, né? Onde tem, no caso de um desenvolvedor, né? Geralmente a gente coloca lá no nosso currículo as tecnologias que a gente sabe. E aí eu tô lá na empresa, eu tenho um montão de currículo e eu queria achar alguém que manjasse de Python, mas eu não tenho tempo de olhar tudo aquilo. Poderia usar um reconhecimento de entidade para encontrar para mim, naquele monte lá de currículo, onde é que tem alguém que manja de Python, e posso também já aproveitar e pegar junto dessa informação o telefone dessa pessoa, o nome dessa pessoa, usando aí também a expressão regular, por exemplo. Então, a gente consegue usar esse reconhecimento de entidades aí para várias outras coisas, além do chatbot. Mas o chatbot é uma parte legal porque ele consegue aplicar muito de vários conceitos aí da NLP dentro dele. Porém, claro, nem todos os chatbots têm inteligência artificial. A gente está falando aqui de chatbots com inteligência artificial. Alguns não é necessário. Ok? Bom, mas como funciona a NLP? Antes da gente partir para o que é mais fácil, eu vou explicar um pouquinho como é que funciona o NLP em si. Tem um montão de algoritmo de NLP. Eu posso tentar classificar uma intenção, por exemplo, com frequência de palavra. Eu posso simplesmente ver que, cara, quando uma pessoa está... Imagina que a gente está fazendo análise de sentimento. Eu posso contar as palavras, sei lá, estou feliz. Eu posso contar quantas vezes aparece a palavra feliz, quantas vezes aparece a palavra triste nas frases, etc. E posso, a partir disso, em frases novas, conseguir classificar o que eu acho que é essa frase nova, se ela é uma frase mais feliz, uma frase mais triste, ou, sei lá, uma frase neutra. Posso fazer isso por frequência de palavras, simplesmente, que não vai ser uma coisa difícil. Mas o que acontece? Existem as ambiguidades, como, por exemplo, essa frase que eu coloquei ali embaixo, calça bota e bota calça. E como que no algoritmo de frequência de palavras eu vou conseguir diferenciar que calça bota e bota calça são coisas diferentes, né? Então, não quer dizer que um algoritmo de frequência de palavras seja ruim, mas ele não vai ser útil para todos os casos, né? Então, enfim, existem vários algoritmos que a gente consegue usar e existem alguns que são bastante famosos aí de redes neurais recorrentes. As redes neurais recorrentes também têm vários subs ali dentro delas, vários subtipos, né, de redes neurais recorrentes. E qual que é o diferencial dela? É como se ela tivesse uma memória. Então, cada palavra, ela não é considerada única. Ela também é considerado o que vem antes dela, ou também o que vem depois. Isso vai depender da rede que você está usando.
mas isso, o que vem antes e o que vem depois, é o que dá sentido para essa palavra. E, enfim, é legal a gente entender sobre isso, porque a gente vai entender mais ou menos como que a gente consegue, de alguma forma, fazer com que a máquina entenda o que a pessoa está falando, né? Não vamos entrar em detalhes nisso, porque não é nem o tema, né, muito a fundo, rede neural, recorrente e etc., dessa live aqui, mas é interessante para quem curtir esse tema, dar uma procurada também. Então, aqui coloquei como explicação, né, que com ela conseguimos prever o próximo caractere ou palavra a partir do estado anterior ou futuro. Não necessariamente precisa ser uma palavra inteira, pode ser um caractere também. Quando eu fiz aquele, que eu contei um pouquinho, né, que eu fiz um gerador de funk, eu tive um certo problema quando eu fiz esse gerador de funk, porque os funks tinham muitas palavras que não eram em português, por exemplo. Eram palavras de outros idiomas, por exemplo, marcas, né, sei lá, Oakley, é a primeira que veio na minha cabeça. Sei lá, Juliette, nem sei se Juliette, não sei. Mas tinham várias palavras que não eram palavras conhecidas. Ou simplesmente palavras inventadas, né? Que não tem no dicionário. E, caramba, se eu fosse tentar aplicar, dependendo ali, né, do que eu... Tudo depende, tá? Da tecnologia, enfim, que eu tô usando. Mas, enfim, no caso do algoritmo que eu tava fazendo, se eu tentasse aplicar um machine learning ali para aprender com as coisas que eu tinha, usando as palavras, ia dar super errado. Então, eu tive que fazer um gerador de caractere, que era um pouco mais complexo e, enfim, tinha um pouco mais de chance de errar. Mas é uma coisa bastante interessante que dá para a gente fazer também com isso. Bom, beleza, explicamos um pouco sobre o NLP agora, né? Enfim, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem deixar aí no chat, que aí quando eu terminar aqui eu dou uma olhada nas dúvidas de vocês, e se eu não tiver respondido já falando aqui pra caramba, eu respondo também, se eu souber. Caso eu não saiba, a gente troca uma ideia depois, beleza? Então, essa é a ideia do NLP em si. Aí, a Microsoft tem um monte de coisa, um monte de recurso que a gente consegue fazer com o NLP sem que a gente precise se preocupar com esses detalhes, né? Com esses detalhes, por exemplo, aqui, de como é que é o algoritmo, né? Se ele está entendendo a palavra anterior e a próxima e etc., e ficar regulando ali a rede neural. Para quem já trabalhou com isso, a gente sabe que é um processo demorado, né? Para você fazer, construir ali, você tem que ter um conhecimento de várias coisas, porque você tem que ter um conhecimento de programação, você tem que ter um conhecimento de estatística, você tem que ter um conhecimento muito profundo do negócio, daquilo que você está fazendo. Alguns negócios são complexos, muito complexos, como, por exemplo, a área da saúde, né? Uma área muito complexa. Então, imagina que você consegue, de alguma forma, tirar um pouco desse esforço usando uma tecnologia que é muito boa. E, então, você consegue usar serviços da Microsoft, que são serviços, tipo, muito bons, que vão fazer tudo isso para você. Ou bastante disso para você. Um deles é o Luis. O Luis, para quem não conhece, é um serviço de... eu vou até abrir aqui para a gente dar uma olhada, tá? O Luis é o nosso serviço para criar assistentes virtuais da Microsoft. Então, a gente consegue aqui, entrando no site, a gente já consegue ver várias informações sobre o Luis, do que dá para a gente fazer, do que ele entende, o que ele retorna. Tem várias informações aqui. Eu vou mostrar um pouco da interface do Luis para vocês também, para quem não conhece ele. A gente tem vários tipos de integrações que dá para fazer, que eu vou falar também sobre isso. Aqui eu tenho o Luis. Essa aqui é
a telinha dele quando a gente vai criar alguma coisa. E, por exemplo, se você quiser criar um bot, você consegue criar um bot muito facilmente clicando aqui em New App. E aí você vai colocar o nome do seu bot, você pode escolher o idioma, tem vários idiomas aqui disponíveis, e isso é muito legal. Você, enfim, pode colocar... Vou colocar um nome aqui de teste, só para a gente abrir um novo e conseguir ver o que ele tem. Então, como eu tinha falado, aqui são umas intenções, tá? Então, se eu quiser... Isso aqui é só uma pequena demonstração do Luiz, tá? Se vocês depois tiverem dúvidas ou se quiserem aprofundar, eu posso também deixar algum material para vocês. A documentação é muito boa da Microsoft, tutoriais, etc., ajudam bastante para construir bots com o Luiz. Então, quando a gente abre aqui, já vem para essa telinha de intents, né, que são as intenções. E a gente tem essa intenção aqui de none. No caso aqui, o none não tem nada. O que é um none, né? O none, ele pode ser algumas coisas. Vai depender de como a gente arquiteta o nosso projeto. Ele pode ser tanto uma coisa que a gente recebe e a gente não tem nenhum exemplo daquilo. Então, a pessoa falou banana e a gente nunca treinou essa palavra banana para nenhuma das intenções. O nome também pode ser, de repente, se a gente quiser colocar várias frases de coisas que a gente não entende aqui no non, e aí a gente faz com que a gente puxa para o non. Por que talvez faça sentido fazer isso? Claro que vai depender do projeto, mas imagina que a gente tem uma coisa que é muito parecida com a outra, como, por exemplo, eu quero cancelar, eu quero apagar o meu cadastro e eu quero cancelar o meu cartão, vamos supor, né? Imagina que, sei lá, a pessoa pode falar, eu quero apagar meu cartão. Imagina que é um site, né? Quero apagar meu cartão, quero apagar minha conta. A gente consegue entender, a gente consegue tratar quando a pessoa fala que ela quer apagar o cartão, mas a gente não consegue entender quando ela fala que ela quer apagar a conta dela, pessoal. Isso gera uma ambiguidade, né? Então, o que eu posso tentar fazer? Eu posso tentar jogar, por exemplo, frases. Se eu vejo que muita gente está falando isso, eu não consigo tratar, eu posso tentar jogar essas frases, por exemplo, para nome, porque aí eu estou puxando ali para uma coisa que eu não sei entender, eu não entendo, né? E não estou deixando por acidente quando a pessoa fala isso ir para uma intenção errada. Isso é só um exemplo aqui, tá, gente? Claro que existem várias formas também que a gente pode fazer isso, é que conforme a gente escala um projeto de URA, de chatbot, e ele tem muitos acessos, a ambiguidade ela aumenta assim de uma forma muito grande. Então a gente vai tentando fazer balanceamentos. Claro que às vezes a gente joga uma coisa, uma solução, e aí essa solução ferra outra coisa, enfim. Não vamos entrar nesse mérito, né? Claro que a gente também pode definir um threshold. O que é um threshold? É o nível de certeza que eu tenho que aquilo é o que eu estou falando, né? Então, imagina que quando a pessoa fala, oi, bom dia, eu dou para ela 90% de certeza que eu acredito que ela está falando sobre uma frase de saudação, da intenção saudação. Mas se eu desse para ela, por exemplo, 40% de certeza, é uma certeza muito pequena. Pode ser que ela esteja falando outra coisa. Então, eu tenho uma chance muito maior de errar. Então, eu posso definir o quanto que eu quero de assertividade ali, quanto eu quero fechar de certeza que aquilo é de fato, aquela resposta é de fato o que a pessoa falou. E aí a gente vai balanceando isso de acordo também com a necessidade. Então, são várias formas. Bom, mas beleza. Expliquei aqui o que pode ser o non nesse caso.
E a gente também pode criar uma intenção nova. Então, se eu criasse aqui a saudação, se eu criar aqui, a gente já vai para uma tela onde a gente pode adicionar algumas features e a gente pode aqui na parte mais fácil aqui, a gente pode colocar alguns exemplos. Então, eu posso treinar, por exemplo, isso aqui, colocando aqui algumas palavras. Oi, oi, olá, opa, tudo bom? Opa, tudo bom? Enfim. E aí eu adiciono todos esses exemplos, que para mim são exemplos que correspondem à saudação, e aí eu vou lá e posso treinar. E treinando, após o treinamento, a gente espera treinar, eu espero que não demorou, a gente pode testar. Opa, tá tudo certo aí? Ah, tá. É que eu ouvi um barulhinho. Tá tudo Daqui a certo. pouco eu respondo a pergunta. Beleza, que é uma pergunta muito boa, inclusive. Aqui eu posso testar. Então, por exemplo, se eu colocar oi, ele já me deu aqui, ó, saudação. 97% de certeza que ele está falando uma coisa de saudação. Mas se eu colocasse aqui banana, eita, tá bom, ele disse que é saudação. Talvez isso seja porque ele não tenha outra intenção. Mas beleza. Opa, saudação. Ou tá bugado mesmo, que tá dando a mesma coisa. Vamos ver. Vamos criar mais uma intenção só para a gente ver. Cancelamento. Cancelamento. Lembrando que pode ser que a minha internet esteja meio bugada também. Vamos lá. Cancelar. Cancelar. Quero cancelar. Quero cancelar. Ok. Vamos treinar só com esses dois exemplos para ver como vai funcionar. E uma coisa que é muito importante também é que quando a gente está trabalhando num chatbot, numa URA de verdade, a quantidade de exemplos tem que ser grande. Eu não acho, assim, honestamente, que você definir um padrão que tem que ser, tipo, 5 exemplos ou 10 exemplos, isso resolva o problema. Porque imagina a quantidade de formas que uma pessoa pode falar alguma frase. Ela pode falar de muitas formas. Então, a gente precisa ter muitos exemplos para que a gente consiga aumentar a assertividade. Nesse caso aqui, eu até fiz testes com coisas que eu treinei. Então, se eu colocar aqui, cancelar. Cancelamento. Agora, se eu colocasse, enfim, se eu tivesse aqui, por exemplo, nesse caso a gente não tem intenções ambíguas, mas se eu tivesse intenções que fossem muito, muito próximas, quanto menos exemplos eu tiver, mais fácil vai ser disso se confundir. Mas não é só a quantidade de exemplos também, é a qualidade dos exemplos que eu tenho. Então, eu preciso ter dados de qualidade treinando essa minha IA, e eu também preciso sempre, a partir do momento que o meu chatbot, a minha URA vai para produção, eu preciso acompanhar isso. Eu preciso ver como as pessoas estão interagindo com ela, como as pessoas estão falando, porque é diferente, muitas vezes, né? Quando a gente trabalha aí quando a gente vai iniciar um projeto de bot, de URA, o cliente ele vai dar para a gente algumas coisas que ele tem lá de interações, né? Exemplos de interações que ele tem com humanos. Mas como as pessoas vão interagir com uma máquina, né? Com um bot? Com certeza não vai ser da mesma forma, mesmo que a gente tenha uma UX muito boa, que faça parecer que é uma pessoa, a pessoa ela não vai agir da mesma forma, ela vai agir de uma forma diferente. E a gente precisa observar isso para saber o que as pessoas estão falando, o que a gente está errando, o que a gente está acertando também, e conseguir ir arrumando, né, o bot. Na verdade, é uma coisa que eu acho que eu falo e muita gente fala, né? Um projeto com bot, um projeto com URA, ele não está
não está pronto quando ele vai para produção, né? Na verdade, é só uma primeira etapa. A gente ainda vai precisar observar ele melhorando, pelo menos por um período aí, para ir, enfim, melhorando. Mas, enfim, aqui são as intenções e aqui são as entidades. Eu vou passar por algumas outras coisas. Aqui foi uma breve vista aqui pelo Luiz, mas a palestra não é só sobre Luiz, então vou falar sobre algumas outras coisas aqui, senão a gente passa muito tempo. Bom, beleza, gente. Depois, quem tiver dúvidas sobre Luiz e se eu souber responder, manda aí que a gente conversa também. Vamos lá. Aqui tem alguns canais que o Luiz também você consegue conectar. Então, cara, tem um montão de canal aí, e-mail, Facebook, Alexa, tem um monte que eu nunca vi na vida. Tem o Teams, o Skype, o Slack, enfim, vários canais. Então, e além dos canais, você também pode construir o seu próprio chat. Então, você pode, quando você entra naqueles sites, por exemplo, que abre um pop-upzinho assim, você consegue construir o seu próprio. E. E aqui eu vou falar também um pouquinho sobre outros serviços. Eu ia copiar aqui, vou copiar a URL para a gente dar uma olhada, que são a parte de Cognitive Service da Microsoft. E nessa parte, a gente consegue ver, aqui vai ter outras coisas, enfim, tem a parte de fala, tem a parte de visão e etc. Aqui, a gente tem, por exemplo, a parte de idioma. Então, tem várias coisas aqui, análise de texto, detecte sentimentos, frases-chave, entidades nomeadas, que é aquilo que a gente falou, que são as entidades, o NER, etc., para qualquer tipo de texto, leitura avançada, QNA Maker, reconhecimento vocal, tradutor. Tem aqui a parte da fala também, então a conversão de fala em texto, que é o que eu falei bastante. Se a gente clicar aqui, para quem quiser testar, pode testar também numa conta gratuita. Vamos ver se vai carregar. Aparentemente a minha internet tá aí. Mas, enfim, conversão de fala em texto, conversão de texto em fala, tradução da fala, reconhecimento do locutor, que é uma prévia aqui ainda, mas vocês conseguem encontrar muitos exemplos de muitas coisas que dá para fazer além do chatbot e integrações que a gente pode fazer também. Então, aqui, ó, conversão de fala em texto, ele vai explicar tudo para você. Tem toda aqui a parte de documentação, tem um exemplo, o idioma, aí você pode falar alguma coisa aqui, não sei, não vou testar agora porque é melhor não testar, mas eu vou deixar o link enfim, eu vou deixar no slide aí para quem quiser depois vai estar na live, pode dar uma olhada também e testar, colocar de repente um arquivo aqui. Tem outras coisas que eu quero mostrar aqui também, que esse aqui é a parte de análise de texto, que é do que a gente já falou bastante, análise de sentimento, etc. E aqui, esse print aqui que eu tirei, quando eu tirei esse print, olha que legal, faz um tempo, acho que foi o ano passado, eu tinha testado essa ferramenta aqui e ela não estava funcionando muito bem para português ainda. Mas a gente vai dar uma olhada agora. Aqui é uma parte também de visão computacional, tá? Mas eu vou mostrar porque tem essa parte de extração de texto de imagem, que a gente chama de OCR. E aqui a gente está vendo um texto em inglês. Mas eu vou mandar uma imagem aqui da minha própria máquina, que é a imagem aqui, o banner do evento hoje. E olha só que legal, ele conseguiu capturar tudo que está escrito no banner. E o banner, enfim, tá com vários tamanhos aqui de fonte, etc. Ele conseguiu capturar. E olha que legal, em português tudo certinho, não tem nada esquisito. A dificuldade muitas vezes em português, porque a gente tem, né, muitos acentos, né, na nossa língua, a gente tem esses diferenciais e muitas ferramentas
de NLP, elas não funcionam muito bem. Não só ferramentas, próprias bibliotecas mesmo. Se você for trabalhar ali com biblioteca, no caso do Python, por exemplo, que é a linguagem que a gente mais trabalha para desenvolver isso, tem as bibliotecas Space, tem a NLTK, e nem sempre elas funcionam muito bem com o idioma português, porque não tem ainda tantos exemplos, não é tão trabalhado quanto o inglês. Mas a gente já está vendo uma evolução aqui muito legal, eu fiquei bastante feliz. E se vocês quiserem testar isso aqui também, dá para testar por aqui e etc. Criar uma conta gratuita lá depois e testar também. Tem as outras ferramentas também de visão computacional aqui, enfim, que você pode testar também. Essas outras formas, numa foto mesmo, várias formas aqui que a gente consegue capturar isso e retornar de alguma forma, né? Há um tempo atrás, eu não sei agora, mas um tempo atrás bastante gente estava fazendo muitos projetos. Agora sim, porque até os aplicativos têm isso, né? Aquele negócio de você ou pegar o seu cartão de crédito e colocar na frente da câmera e ele conseguir capturar os caracteres, ou o seu próprio RG, né? Você coloca o RG, ele consegue capturar o número do seu RG, o seu nome, sei lá, informações assim. E agora já está funcionando isso bem até, porque tem vários aplicativos que tem. Então, é uma coisa muito interessante da gente estudar também, que tem a ver também com NLP, visão computacional e NLP. Então, é uma área super legal para ser estudada, para quem tiver interesse aí. Bom, gente, e era isso. Eu acho que eu acabei no tempo certo. Falei um pouco rápido aqui, mas era isso que eu queria passar mesmo. Não só. Acabei falando um pouco mais de chatbot, de luz e etc. Mas eu queria passar para vocês que o NLP ele é muito grande, né? O chatbot é uma coisa que me fascina também, porque você tem acesso à interação da pessoa com a inteligência artificial, com a máquina em produção, né? Você consegue ver como é essa interação da pessoa com a máquina e você consegue treinar a máquina para que ela consiga ir melhorando isso. Então, eu acho isso muito legal, muito interessante. E eu queria também mostrar que o bot, ele não é só aquele bot, às vezes, que é meio chato, que a gente entra lá e ele não entende nada, e desculpa, não entendi, etc. Ele não é só isso, ele tem muita coisa por trás, tem muita coisa que dá para a gente fazer, tem muita coisa, além de bot também, que dá para a gente fazer, como eu mostrei aqui também para vocês. E deixa eu tirar aqui, para eu conseguir ver se tem alguma pergunta e coisas. Vamos ver. Eu vi que tinha uma pergunta sobre ambiguidade, né? Tem alguma técnica para resolver as ambiguidades? Eu acho que as ambiguidades são os maiores problemas. Os maiores problemas existentes aí, principalmente com bots grandes, com URAs grandes, que a gente tem intenções próximas, é difícil. Eu acho que é um trabalho tanto do algoritmo, quando você trabalha com um algoritmo que ele tem uma sensibilidade maior, diria assim, uma sensibilidade maior para conseguir identificar a diferença, mesmo que seja pequena, facilita, mas claro que a parte da pessoa que cria o fluxo, então, por exemplo, da pessoa UX, né, e o UX Writer, que é uma profissão que está bastante em alta agora. Trabalho com pessoas que são as pessoas que criam para mim o que o bot vai falar ali para o usuário, né? Isso faz muita diferença, porque se eu faço uma pergunta muito aberta, né, eu crio muita margem para a pessoa falar muita coisa, para a pessoa falar coisa ambígua, vai ser mais difícil para entender. Mas ao mesmo tempo, não é legal você ser muito seco com a pessoa, porque ela vai ficar meio, sei lá, né? Você está sendo mal educado, ou você está sendo muito robótico e etc. Essas são uma das formas. E, cara, eu acho que isso assim é o mais por cima, mas a ambiguidade, eu acho que eu vejo como uma coisa que pode ter várias formas de você tentar atacar, né? Várias formas que dá para você tentar atacar. Então, eu estava vendo, eu fiz agora
no projeto que eu estou trabalhando, um algoritmo que a gente consegue calcular a similaridade entre as frases que a gente está treinando nas nossas intenções. Então, a gente consegue ver, por exemplo, antes de publicar, a gente já consegue ver a similaridade entre cada intenção. Então, eu já consigo ver que essa intenção está muito parecida com essa, e aí eu consigo, por exemplo, jogar um algoritmo, por exemplo, sei lá, de frequência de palavras, para ver qual palavra que está aparecendo muito em ambas, para analisar se de fato essa palavra que está aparecendo muito é uma palavra importante, se é uma palavra de peso ou não, se eu posso retirar essa palavra e substituir por outra. Então, tem várias formas que dá para a gente ir tentando trabalhar com isso. Eu acho que conforme o desenvolvimento também das próprias plataformas, da própria tecnologia de inteligência artificial, de NLP, para a gente, esse problema ele vai melhorando, mas ainda é muito difícil. Assim como, né, o pessoal sempre pergunta também sobre ironia. Como entender ironia, né? Como um bot vai entender ironia? Então, eu acho que esses e tantos outros problemas, conforme a gente vai evoluindo aí na tecnologia, a gente vai conseguindo, de alguma forma, resolver. Mas ainda são grandes problemas. Eu acho que é o que você falou, assim, tem técnicas, né? Tem formas diferentes de lidar com essa situação. Tem também tem a parte humana da coisa, né? De UX, de tentar contornar a situação. E tem a parte de programação, né? Da gente tentar lidar com cenários no qual a gente possa desambiguar, né? Sim. Então, por exemplo, considerando a perspectiva de UX, se por acaso um dia eu vou fazer um fluxo que é um checkout, você deu o exemplo lá da pizza, é um checkout de pizza, e aí a gente percebe que no momento do checkout a galera pede para pedir um sachê, tipo, eu quero um sachê de ketchup e maionese. Pronto, se em um determinado ponto do fluxo eu já sei que essa é uma pergunta conhecida ou é algo que pode acontecer no fluxo, eu já posso tentar colocar algumas desambiguações ali, ou algumas, sei lá, intenções mapeadas naquele ponto específico do fluxo. Tem também não vou entrar no mérito, mas tem também aquele chamado alguma coisa slot, que tenta entender intenções. Digamos assim, eu tenho a intenção de pedir uma pizza. Então, de pedir a pizza tem que dizer o tamanho da pizza, o sabor da pizza e a quantidade das pizzas. Para eu satisfazer uma determinada intenção, eu tenho que ter essas três entidades. No dia que alguém fala algo que falta uma entidade, eu tenho que ter uma resposta específica para essa entidade que faltou. Assim eu posso desambiguar o que é que a pessoa quis dizer. Enfim, são técnicas de resolver esse problema. Tem outras questões de análise também, matriz de confusão, para a gente ver se está tudo certo. Tem outras ferramentas que fazem análise, né, das amostras e ajudam a gente a desambiguar. Mas tem uma coisa que não vai dar, eu acho que vai demorar ainda, alterar, né, a pessoa. Sempre alguém vai ter que olhar. Não, com certeza, com certeza. Eu acho que tudo depende muito do que o bot faz, né, do tema. Então, a gente, eu acho que considero às vezes até como gambiarras, né, que a gente tem que fazer, são caminhos caminhos diferentes, né, que a gente tem que fazer de acordo. Por isso que é muito importante, como você falou dessa questão aí de repente eu percebo que pode ser que eu não percebo no momento que eu estou criando o fluxo, que a pessoa vai perguntar sobre aquela coisa naquele momento, né? Mas se eu acompanhar se eu acompanho os logs, né, do meu bot após a implementação, eu vou conseguir perceber isso. Então é legal, por exemplo, você ter sei lá, um dashboard para você ver quanto que está acertando, quanto que está errando, se tem alguma coisa que não estão respondendo, sei lá, para você ter uma visão por cima e depois conseguir, né, investigar melhor o problema também. Eu não sei se você já brincou com a Mitsuko,
que trocou o nome agora, está Kiko, Cookie. A Mitsuko era aquela bot mais... Oi? Ah, não, eu estava tirando a minha tela aqui. É a bot mais human-like. Inclusive, eu acho que você não tá vendo, mas eu tô... compartilhar minha tela aqui só pra você ver. Eu tô usando... Pera, deixa eu fechar isso aqui. Vai dar certo? Você tá se vendo? Acho que foi. Estou. Tô usando o Together Mode. Deixa eu tirar esse aqui, o Spotlight. O Together Mode. Eu não sei se você já brincou com isso, mas é bem Eu legal. vi várias pessoas postando foto disso e eu não sabia o que era. Agora descobri. É uma funcionalidade do Teams que a gente usa para... Dá até para mudar. Tipo, eu posso mudar para, sei lá, vamos colocar aqui no meio da natureza. Ai, que legal isso, meu Deus. Aí muda. É IA, gente. Isso aí é inteligência artificial com visão É, computacional. E a gente está meio sim. que sentado na salinha. Enfim, eu ia falar do lance da Mitsuko. A Mitsuko, eu não sei se vocês já leram, se alguém já viu, Sim. mas é o bot mais human-like que tem. Ganhou uma premiação chamada Loebner Prize. Já ganhou 5 vezes. E aí o cara que criou, o Steve, uma vez ele teve no Brasil. Convidei a empresa que eu trabalhava, convidou ele para vir para cá. Eu acompanhei ele alguns dias e a gente estava conversando justamente sobre isso. Como é que a gente faz para um bot desambiguar as coisas, né? E ainda assim soar como se fosse um humano, né? Aí ele falou um negócio que é muito interessante, tipo assim, às vezes o bot ele não precisa saber de tudo, até porque a gente também não sabe de tudo. A gente vai ter cenários que a gente vai dizer, olha, eu não sei. E Com isso por si certeza. só vai fazer com que o bot possa soar humano. E aí exclui um pouco a ansiedade, né? De Sim, fazer 100% que entende tudo. sim, com certeza. Nenhuma pessoa vai saber responder qualquer coisa. Então, eu acho que esses dias eu fiz até uma mini pesquisa no meu Instagram, perguntando para o pessoal se eles usavam bots, né? E se não usavam, por quê? E se algum bot já tinha resolvido o problema. E também no Twitter, e bastante gente fez reclamações, né, sobre bots por ter experiências ruins. E não tenham bots que realmente te dê experiências ruins, mas será que às vezes a gente não espera que ele saiba mais do que ele deveria saber, sabe? E aí você fica com raiva, né? Pega um ranço, isso aqui é burro, mas você falou alguma coisa né? É, então, então vai dessa também. Acho que ainda a gente vai precisar evoluir muito para abrir. E mesmo que a gente chegue num nível que o bot seja muito inteligente, né? Imagina, você não vai poder deixar aberto para ele responder qualquer coisa, né? Porque Esse é o primeiro, é um dos primeiros erros. vai virar uma zona, né? E, Então, e sabe o que é engraçado, gente? Tem muita coisa que não é tecnologia nessa questão de criar chatbots, né? Tem muita coisa que é comportamento humano, linguística. A gente entender como é que as pessoas vão reagir em um determinado cenário. Que nem rolou meses atrás, tipo, colocaram um bot no Twitter que respondia a pessoa pelo o handler do Twitter. ai, é verdade. Nossa senhora. E aí, claramente, quem desenvolveu o bot não tinha experiência no rolê, porque essa é uma das primeiras coisas que a gente pensa, né? Se a gente vai abrir ou vai fazer com que as pessoas possam escolher, ou, enfim, elas escolham o nome dela, eu vou ter que me certificar de que esse nome não vá se contrapor. Sim, sim, sim. Não, E é com prática, certeza. né? Vivência. Sim, a vivência e até mesmo uma coisa que também tem é assim, o quanto a pessoa ela tem que se sentir à vontade e pensar que ela está falando com a pessoa. Porque ela não está falando com a pessoa, ela está falando com o bot. E às vezes, quando você está falando com a pessoa, você vai falar um monte de coisa. Você vai falar, você vai chegar no atendente e vai falar, então, sei lá, é que meu cachorro comeu o fio da minha internet, não sei o que, e tarará, e aí eu quero, sei lá, pedir outro cartão.
né? É aquele arrodeio, né? Você pode contar essa história para uma pessoa, mas para um bot, não. Então, será que também tem que ter? Será que também não tem que ter? Eu acho que sim, né? Essa consciência das pessoas saberem também se comunicar com uma coisa que não é uma pessoa. E mais direto, ser mais direto, enfim, ter essa consciência. Mesmo que a conversa seja natural, não seja robótica. Aqui, um dado curioso, eu não sei se você viu, mas a Mobile Time, que é um veículo de comunicação aqui no Brasil, que faz reportagens sobre o mercado mobile, inclusive o de chatbots e tal, lançaram recentemente o 4º mapeamento de ecossistema brasileiro de bots, e aí tinha uma pergunta sobre a percepção, né, dos bots em relação a pessoas aqui no Brasil. E aí uma constatação na pesquisa é que a galera, tipo, aceitou, tá começando a aceitar que é só um robô. Ah, esse aqui é um robô? Pera aí, já vou falar que eu quero atendente, cartão de crédito. Sim. Já tá hackeando, que nem é nas URAs, né? Sendo que aí entra o que você falou, assim, a questão da pessoa que trabalha com a experiência do conteúdo, de saber tirar proveito disso, de criar uma conversa ou uma narrativa que faça sentido. Sim. E não necessariamente porque você teve experiências ruins, você não usar mais nenhum bot, né? Porque eu sempre penso assim, eu não sei se é porque eu sou desenvolvedora, mas eu sempre penso assim, se eu posso tentar usar um bot e resolver o meu problema mais rápido, eu vou preferir do que ficar numa linha esperando uma atendente falar comigo, e às vezes isso vai demorar, etc. Então, eu penso dessa forma, mas eu acho que a maioria das pessoas não. Mas aquele lance, a galera prefere esperar 2 horas para falar com alguém ou meia horinha para tentar resolver com o robô? Acho que a galera vai tentar resolver direto Ah, tem uma perguntinha aqui, só do respondê-la Anderson. aqui, do Anderson. Tem alguma dica para quem está iniciando na programação? Ah, eu acho que depende, né? Tem que entender aí qual rumo você quer tomar aí, para que lado você quer ir, etc. Mas eu acho que, cara, estuda aí, não sei qual linguagem você está estudando, mas tenta, se você está com dificuldade, né, tenta conhecer outras linguagens também, ver sobre paradigmas, o que dá para você fazer com cada linguagem, né? Por exemplo, no caso do Python, que eu falei muito aqui, o Python que é uma linguagem que dá para você fazer um monte de coisa. Você fazer ciência de dados, dá para fazer inteligência artificial, dá para fazer web, etc, né? Ver o que você quer fazer. Você quer programar mobile, você quer programar para ciência de dados, você quer programar site, e aí você começa a tentar estudar isso aí junto também com a parte de lógica, né, que é bastante importante, lógica de programação, etc. E eu acho que é essa a dica. Não, o mundo hoje é infinito, a possibilidade, dá para fazer muita coisa. E E, experimenta. e no mercado a gente trabalha muitas vezes com muitas linguagens, né? Então nem sempre você está trabalhando só com uma. Então. Acho que é isso, gente. É. Vou ficando por aqui hoje. Eu queria só convidar vocês, se vocês não estão, a conferirem lá o nosso meetup do Reactor. Eu não sei se vocês... A gente já conversou, trocou uma ideia aqui, mas o Anderson deixou muito obrigado dele. E é isso. Eu vou deixar também uma pesquisa de satisfação, se vocês quiserem responder. Essa pesquisa também vai estar disponível na gravação, e aí, quando vocês acessarem ela, é só inserir o código 12376. O link para acessar a pesquisa de satisfação é ak.ms/reactor-pesquisa. A gente sempre coloca essa pesquisa no final para ajudar a gente a melhorar os eventos, ver se está tudo bem com o formato, a facilitação e por aí vai. Ano que vem a gente já vai ter algumas mudanças baseadas nos feedbacks da galera. E estamos aí aguardando, se Deus quiser, a vacina. Vai sair uma hora que vai rolar. E é isso, gente. Só tenho a agradecer, Letícia, pelo seu tempo estar aqui hoje, pelas colaborações, né, que a gente vai ter futura e muito em breve com as comunidades. E a galera que está assistindo agora, que está aqui com a gente, ou que está assistindo no futuro, a gravação, obrigado pelo interesse de vocês. É isso. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, valeu, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.